Fala galera, estamos iniciando mais um Pod Mais da Uniguaçu, um podcast feito pela Faculdade Uniguaçu. Legal? E hoje, para falar de um assunto muito interessante, de um assunto que é top, né, a vida acadêmica, nós trouxemos aqui a professora Karine. Seja bem-vinda, prof. Karine. Obrigado, Maicon. Legal. Obrigado pelo convite. Vamos falar de um assunto que é muito importante e faz parte, né, do cotidiano e da vida de muitas pessoas. Demais. E estamos também com a Rose, que é a nossa acadêmica de pedagogia e que hoje está encerrando mais um ciclo, né, Rose? Sim, defender o TCC. Hoje é dia, né? E como que está o coração? Vamos já falar disso. Como é que está o coração? Tá. Bate o nervosismo, não tem, por mais que você se prepare e tudo, mas vem chegando a hora, vem batendo um nervosismo. Eu imagino. Porque é um ano inteiro que você vem se dedicando e tal, você quer entregar o melhor. Estágios e tal, né? Aí chega na hora de defender o TCC, daquele gelo. Mas tá dominando o assunto? Sim. Então tá tudo certo, tá tudo certo. É só relaxar e ir para o abraço, correr para o abraço, né, Karine? E tendo como a minha orientadora a Karine. Olha que legal. Casou então as duas hoje aqui. Sim, Que bacana, que bacana. E para você, Karine, vendo a Rose finalizando, qual que é o sentimento nesse momento como professora, como co-orientadora? Fala aí. Então, conhecemos a Rose, né? Eu e a professora Josiane, que é orientadora também, já de alguns semestres, né, Rose? Sim. E acompanhando toda essa trajetória dela, ela sempre foi uma acadêmica muito dedicada, muito esforçada, batalhou pelos resultados que ela conquistou até aqui, mas não foram resultados que vieram de uma forma muito tranquila, né? Precisou superar vários desafios, porque existe a questão da faculdade, a vida acadêmica, mas existe a vida familiar, né? Rose depois vai contar para nós, ela é mãe, então tem todo esse processo que ela também traz, né? Então, quando o acadêmico vem, tem todos esses outros elementos. Então, ver a Rose hoje chegando a essa etapa, né? E olha que foram vários desafios que superamos juntas também, depois com o trabalho. É muito orgulho. Que demais, né? É emocionante porque a gente sabe o quanto é desafiador. E é o que ela falou, é preparo, é estudo, é dedicação, é abrir mão de algumas coisas, de momentos, né, Rose? Com a família, com os amigos, mas que a gente sabe que vem a gente sempre fala da recompensa, né? De você se sentir bem porque você tem uma profissão, que você estudou para algo, né? E o estudo, ele é fundamental, ele é algo muito prazeroso também. Sim, eu falo que o estudo trouxe um outro sentido para minha vida, porque como eu engravidei muito cedo, com 17, tive com 18, aí casei e tal, e voltei a estudar com 33 anos. Certo. Então também foi uma mudança, e você sai totalmente de uma rotina, entra em outra. E eu vi que o estudar é algo... Hoje eu não me vejo assim, já estou pensando o que eu vou fazer, estou preocupada com o ano que vem. Olha só! Ou depois, deu né? uma continuidade, por que não? Sim, não, mas daí a gente fica pensando que vai fazer, é mestrado, é pós, tem tudo isso. Que demais, Rose, que demais. São muitos desafios, né? São muitos desafios. A questão de você ter que deixar finais de semana com a família para estudar, fazer trabalho, estudar para prova, né? E você, como você mesmo falou, você já era mãe, né? Sim. Você já era mãe, já quando você iniciou com 33 anos de idade. Hoje, né, a gente conversou aqui em off também, tem um filho que já é acadêmico nosso aqui também, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, porque acho que é legal linkar os dois, né? Mas, Rose, fala para nós. Qual foi o teu maior desafio como mãe, né, como mulher, esposa, né, com o marido em casa, trabalhando também, começar uma faculdade que serve de inspiração? Conta para nós como que foi. Hoje eu acho que o tempo é uma coisa assim, você dividir o tempo, que querendo ou não vem a cobrança da família, nem digo até do marido, do filho, mas de pai, de mãe, que às vezes você não tem como ir no final de semana, fala, mãe, tem um trabalho para entregar, tem uma prova para estudar.
Eu acho que o tempo, você conseguir administrar o tempo, é o mais complicado. Ter a família também que te apoia, né? Sim. Que está junto contigo ali faz toda a diferença, né? Faz. Porque a gente sabe que muitas vezes tem a família que está junto, mas tem muitas vezes que a família não está junto apoiando, né? E que não entende muitas vezes. Igual meu marido é o que mais me apoia. Que legal. Eu já falei hoje, a minha apresentação é 9h15. Eu falei, você vai comigo 7 horas, desde o comecinho, para ficar comigo lá? Ele falou, eu vou. Olha que show. Agora, a mãe e o pai, eles têm uma dificuldade maior às vezes. Eu até entendo, porque você é filho, ele quer que você esteja perto. Sim. É igual a gente quando comeu. Mas... Aí, igual a prof falou, tem isso de você conseguir terminar, essa recompensa de terminar. E eu gosto mesmo de estudar, isso que é. Pra mim não tem... Eu ficar o final de semana estudando não é um problema. Por mais que tenha isso de, não, às vezes, não poder dar tanta atenção, mas é prazeroso pra mim. Prazeroso, que legal. E eu vou pedir pra você, mas depois quero pedir pra Prof. Karine também. Como que foi que você teve o start, que virou a chave para você para o curso de pedagogia? Teve um momento que você falou, cara, eu gosto disso aqui, eu quero me formar nessa área. Como eu já tinha filho, assim, a fase do Rodrigo, principalmente nos anos iniciais, né, no ensino fundamental dos anos iniciais, foi bem complicado, porque a gente teve o laudo de TDAH, hiperatividade. Certo. E assim, essa dificuldade em relação aos professores, tem professores que te apoiam, não, vai dar tudo certo, tem outros que já não, que não dão esse suporte. E eu e meu marido era toda semana indo na escola, falava, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas... E querendo que a gente mudasse ele, mas não era uma coisa... Não tem como você mudar, ele é mais elétrico e a Prof. Karine deu aula para ele, sabe, o jeito dele. E foi por esse motivo de conseguir entender melhor e mesmo eu como professora poder estar vendo essas crianças com outro olhar. Legal, que demais, cara, que demais. E você, como que foi, Prof. Karine? Lá atrás, que você se encontrou na profissão, né, professora. Conta para nós. A minha relação com a educação, ela é de muito tempo, né? Eu tenho já completando 34 anos e eu me recordo como se fosse hoje, onde as paredes, porque eu morava no sítio. Certo. Então, tinha muito paiol, construções antigas, né? De madeira. Então eu não podia riscar a minha casa, né? Porque a gente sabia que não era uma boa, né? Não era uma boa escolha. Eu não ia achar muito bom. Apareceram uns desenhos na parede de casa. Então eu usava essas paredes de madeira para fazer algumas escritas. E como eu não tinha giz, porque o giz era caro na época, e eu dependia às vezes do professor me dar um giz ou algo nesse sentido na escola, eu usava carvão. Então as paredes, as madeiras dos paióis e de outras construções que tinham, tudo riscado, parecia uma pintura rupestre, né? Tudo de carvão. E aí eu tinha meus alunos imaginários. Então eu imaginava meus alunos, distribuía meus cadernos antigos, velhos para eles, e eu agia e falava como se eles existissem, repetindo o que meus professores faziam em sala. Isso com que idade? Isso já lá com os meus 6, 7 anos de idade. Caramba, novinha. Conversando com a minha família, eu perguntei, de que momento vocês observaram isso? Porque eu me recordo em uma determinada idade do que eu fazia, né? Certo. E aí eles falavam que não, que antes já você eu já tinha esse desejo. Esses gatilhos, já começava a escrever nas paredes. Exatamente. Caramba! Então, assim, o estímulo de família não que eu tive, né? Porque a minha família praticamente, os mais próximos, não são todos que concluíram o ensino fundamental, o ensino médio. Isso é uma realidade de muitas famílias hoje, né? Então, o filho se torna um motivo de orgulho porque conseguiu, né, ir para a faculdade, conseguiu concluir.
Então eu não tive esse olhar da minha família para ir para a faculdade. Sim. Mas a escola foi o meu braço forte. Então meus professores, isso é muito importante, né? Um incentivo dos professores Sim. em ter o aluno seguindo a sua carreira ou escolhendo. Sim. E os professores, eles até mesmo ajudam, né? Porque assim, eu vejo que um grande desafio hoje também, por mais que nós estamos num contexto muito mais moderno, podemos dizer assim, com redes sociais e tudo mais, existe ainda muitas dificuldades de compreender o processo de chegar até a graduação, né? Então, sair do ensino médio, concluir, começar uma graduação, ainda se tem muitas dúvidas, né? E essas dúvidas são os nossos professores do ensino médio que podem nos ajudar. Que vão estar sanando, né? Vão estar ativando, inspirando de certa forma, né? Para poder o aluno querer fazer algo, querer seguir. E pegando esse gancho dos professores, né? O quão importante é o papel do professor na vida, né, dos alunos, seja lá no primário, né, no ensino fundamental ali, até principalmente no médio, depois que está ali quase acabando, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Eu acho que ali nessa fase ali, acho que é mais forte ainda, né? O papel do professor ele tem que ser muito efetivo, né? Exatamente. Para que o aluno consiga ter essa vontade de seguir, né? De continuar, de querer evoluir, né? Eu falo isso porque a gente tem um trabalho com as escolas, né? O negócio das escolas, que o Prof. Carinho também encabeça junto aí. A gente vê muito disso, né? Os alunos, eles chegam num momento de escolha, né? Lá no terceiro ano, e muitos deles, mais da maioria, né, a grande maioria, não tem uma noção do que vai seguir, que carreira vai seguir, que profissão que ele vai seguir, né, para onde que ele vai, o que eu vou fazer da vida agora. E a gente sabe que a vida adulta, quando ela chega dando com os dois pés, né? Ela chega dando com os dois pés, ela bate doído. E não vem com manual, Não né? vem com manual, né? E aí é muito importante essa questão do professor, para orientar e encaminhar, né? A gente tem feito um trabalho bem legal com o negócio nas escolas, né, Karine? Exatamente. De trazer essa inspiração, de mostrar de levar essa vontade para os alunos, né? E o papel dos teus professores? Eu sei que você teve aí uma trajetória acadêmica aí meio turbulenta, né? Igual com vocês falando, é bem isso mesmo, sobre a motivação, porque então eu engravidei com 17, com 18 eu aprendi a estudar, não terminei o ensino médio, eu fui terminar com 33. A primeira ideia era terminar só o ensino médio. Mas aí eu fiz o regular, o terceiro ano regular. Aí dentro da sala, todo mundo falando vestibular. E eu já, 33, já tô com mais idade, não tem condições, não. Aí os professores, eu tenho até a prof. Silvana, que ela dá aula de alfabetização e letramento aqui na área. Ela foi minha professora no terceiro ano. Ela sempre, eu lembro, eu falo para ela que me acompanha desde lá do terceiro ano. Que ela falava, não tem idade, é só você querer, se esforçar. E daí eu falei um dia por que não fazer Enem, fazer o vestibular aqui da faculdade, que eu moro próximo, ia ser mais fácil, e começar. Aí foi assim, que foi a partir dessa motivação dos professores, falando, você é capaz, não é a idade que vai te impedir, né? Porque eu tinha muito esse negócio da idade, tá? Como uma coisa que limitasse a continuar os estudos. Sabe o que eu ouvi ontem de dois pais, né? Veio o pai e a mãe fazer a matrícula de um acadêmico aqui na faculdade, né? O menino vai fazer agronomia. E o pai tem vontade de fazer farmácia e a mãe psicologia. Ambos deles, né? O pai está com 60 anos e a mãe tem 55, se não me engano, pelo que eu tinha me falado lá. Você vê que a idade não tem nada a ver. E o que ele falou foi o seguinte, né? Que o conhecimento não ocupa espaço. Entendeu? Então, você não tem idade. Não tem idade, literalmente. Imagina ele com 60 anos, ele falou, eu estou matriculando hoje o meu filho aqui, mas eu vou me matricular também para fazer uma graduação. Com 60 anos, a vida inteira é caminhoneiro e tal, e vai fazer a graduação de farmácia, porque ele falou que ele se identifica muito e gosta muito. E a mãe dele, psicologia. Legal, né?
Então, não tem idade, né, Rose? Não. Não tem idade mesmo. A gente tem outros acadêmicos também, né, que já estão mais maduros, mas estão cursando do mesmo jeito. Às vezes é o tempo certo. Cada um tem um tempo, né? Exatamente. Muitos começam já depois do 3º ano, mas tem muitos que depois, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas o papel do professor é muito importante, né? Até porque, assim, nós vivemos em um ambiente social onde se constrói muitas sequências que não podem se fragmentar, né? Por exemplo, eu tenho que sair do ensino médio, eu já tenho que ir na graduação. E não é uma lei, né? Não, né? Não, eu não tenho que. Eu tenho que traçar novos objetivos. É isso. Se de repente para aquele momento, né, para você, o teu objetivo é fazer uma viagem, né, ou fazer um curso, algo relacionado a uma possível graduação, é uma escolha, né? Isso tudo vai direcionar você para um espaço depois de graduação. É isso. E quando a gente vê que os jovens chegam na faculdade com esse olhar muito pressionado da família, eles também não se sentem confortáveis, né? Aí tem a questão da escolha do curso. Será que eu escolhi o curso certo? Será que é isso mesmo? Então são enigmas que vão aparecer. Sim. E que nós temos que estar bem com as nossas escolhas, para que a gente consiga também superar os desafios que virão, né? Porque a fase adulta é realmente uma fase diferente. Sim. Fase de escolhas e decisões, até mesmo alguns começam a estudar e trabalhar. Então isso muda toda uma rotina, né? É bem isso mesmo. A grande maioria trabalha, né, e estuda à noite, né? Uma grande maioria, né? A vida adulta realmente é decisões, e decisões difíceis, né? Não são decisões fáceis, né? São decisões difíceis e a gente tem que estar preparado para isso. E, Rose, você está finalizando, né? Hoje, defesa do TCC, que legal, bom demais. E na tua trajetória, esses 4 anos, né? Mais ou menos, que você teve aí na faculdade, como que foi esse processo? Porque a gente entra na faculdade pensando lá no final sempre, mas muitas vezes não mira e não vive o processo ali. Você está tão focado no final que você não vive o processo aqui. E esse processo para ti, como que foi? Essa caminhada, né? E o suporte dos professores, como que foi? No começo, quando eu entrei em pedagogia, que a maioria que entra em pedagogia já tem magistério, já tem um pouco, muito, né? Já é professor e tal. E quando começou, os professores falavam, você que é já tem o magistério, já sabe. Nossa, eu me senti muito perdida. Eu falei, eu vou desistir, não quero. Foi bem difícil no começo. Aí a gente vai tendo colegas, vai criando amizade. Os professores, assim, eu falo de pedagogia, que é meu curso, né? Claro. Não tem, assim, professores que eu quero levar para minha vida, igual a Prof. Karine. Assim, no dia que eu conheci a Prof. Karine, a Prof. que eu falei, Prof, eu quero você comigo até o final. E ela está aqui comigo agora, concluindo ali o TCC. E depois, eu acho que foi o diferente, foi a pandemia, né? A pandemia foi... Pegou todo mundo de surpresa ali, né? A pandemia foi bem complicado, de repente fechou, não vinha mais para a faculdade. Aí eu tive meu pai que ficou doente. Eu falei, será que eu vou ter que trancar para dar... Fala mais para nós isso aí. Então, aí quando veio a pandemia, foi em 2020, né? Em 2020, ali já tinha um tempinho da pandemia. Sim. Ele pegou Covid. Mas ele e minha mãe, os dois ficaram assim internados os dois. Eu não sabia, eu saía de um hospital, ia pro outro e tal. Só que o pai, assim, como você não pode visitar, eu não achava que ele estava tão ruim. E daí teve um dia que eu fui para ter mais notícias, porque ele ligava e falava, daí o doutor falou, ele vai para UTI. Caramba. E daí tinha todo isso, dar o suporte, a mãe. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Porque daí as aulas continuavam online, remoto, que tinha as aulas. Sim. Então foi bem... Aí eu vim, assim, a faculdade me deu todo o suporte. Assim,
não tenho o que falar da faculdade. Conversei com o Wagner, ele falou que ajudava, os professores davam um prazo, ou eu só entregar, não apresentar só atividade escrita, ou apresentar em outro momento. Eu apresentava antes e saía para ir no hospital, dar a assistência. E eu acho que o mais interessante, assim, o apoio é que ele, a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, tinha professor mandando mensagem, tô aqui em oração, vai dar tudo certo, recebe aqui as minhas energias. Isso, assim, foi fundamental para eu conseguir passar essa etapa e não desistir da faculdade, porque o primeiro momento que você chega nessa situação, parar, né? Você quer parar. Exato. Você quer parar porque você não tem cabeça mais. Sim. Mas, assim, eu até teve aquele projeto da Prof. Alcina, que era para escrever. Eu fiz questão de escrever e colocar essa experiência, trazer a importância da faculdade, dos professores nesse processo. Né? E tem a graduação em si, ela tem essas cobranças, porque ela quer que você evolua, que você cresça. E é sempre, às vezes, difícil, mas eu só posso dizer, assim, que na minha vida fez todo... Eu sou outra pessoa depois de ter começado a faculdade. É um divisor de águas, literalmente, né? Assim, fez eu ver mundo, ver tudo diferente. Porque eu tive filho, fiquei em casa, era muito ali, sabe? E quando você descobre tanta coisa na faculdade. Legal, né? Até meu marido fala, Rose, eu aprendi muito com você, de você contar o que você aprendeu na faculdade. O ambiente muda, né? O ambiente muda. Escutando você falar sobre a questão da pandemia, que, na verdade, grande parte dos acadêmicos sofreram, né, com a pandemia, né? Alguns tiveram parentes próximos que tiveram Covid. Eu mesmo tive na minha família 2 casos, né, de Covid também. Inclusive, a gente perdeu, né, um ente aí. E você me falando do suporte, né, que a direção deu, que os professores deram, né, que a coordenação deu para você, fez toda a diferença, né? E a gente ouve isso muito, Karine, de grande parte dos acadêmicos, porque a galera fala, cara, vocês são diferentes, né? Vocês abrem as portas para nós, eles não ficam presos lá, né? Então é uma cultura que a gente gerou na faculdade aqui. A gente vem gerando uma cultura mesmo de estar próximo do acadêmico, não é somente quando o acadêmico entra na faculdade, é no decorrer, no processo do acadêmico ali na faculdade, né? Ele fez a matrícula, começou a cursar primeiro, segundo, terceiro, quarto período e até o final, esse processo você vai sempre ter alguém em contato contigo. Então isso já virou uma cultura da Uniguaçu, já virou uma cultura. E ouvindo você falar, isso traz muito orgulho, é muito bom ouvir isso, porque a gente dá aquele sentimento de dever cumprido. É isso que a gente quer fazer mesmo, né? É isso que a gente quer passar, né? Deixar vocês bem, estar ajudando. Eu lembro da pandemia, não sei se você lembra também, Karine, que na pandemia a gente até emprestou computadores, né, para os alunos que não tinham, porque a gente teve as aulas remotas ao vivo, né? A gente prestou computador, a gente resolvemos problemas financeiros de muitos alunos, emocional, tinha muito aluno que estava desesperado, cara, meu Deus, o que a gente faz agora? E muitas vezes a gente serviu de psicólogo também, né? Ouvir, né? Você deve ter ouvido muito aluno, né, Karine? Sim. Esse período que nós ficamos direcionados a uma plataforma virtual, né, para estudos, para pesquisa, ela não era um suporte, até mesmo que as pessoas conheciam, né? Não era algo do nosso dia a dia, então isso trouxe uma dificuldade para todos, para o grupo dos professores, até para a própria instituição que precisou fazer todo um processo de adaptações, aquisições de materiais, para trazer esse suporte que aquele momento precisava. Então, assim, foi desafiador para todo o grupo. E olhando a questão acadêmica, né, eu naquele período iniciei com
alguns cursos aqui da faculdade, a disciplina, então era constante, né? O nosso WhatsApp, ele não tinha parada, né? Era todo instante. Mexendo naquela plataforma, que loucura! E recebendo trabalhos e dúvidas, e professor, eu não consigo, eu vou desistir, ou é alguma coisa na família. Então, assim, esse suporte, e nós, enquanto seres humanos, não temos como virar as costas para isso, né? A gente precisa entender que foi um momento diferente para todos e que esse apoio, que esse suporte que hoje nós ofertamos enquanto professores, nós também já tivemos, né? Então, eu entendo que precisa existir um equilíbrio. E aqui na instituição eu vejo muito isso, né? Os professores, eles trazem sim o conteúdo, que é o conteúdo científico, que é o conteúdo que eles vêm buscar aqui, os acadêmicos, os alunos, mas nós também entendemos que existe um lado emocional. Nós nos preocupamos com a saúde emocional dos nossos alunos aqui. Então, isso reforça ainda mais esse diferencial da nossa faculdade, né? Esse atendimento próximo, né? Essa conexão muito próxima do aluno ali. Como eu falei, literalmente a porta aberta, né? Se você não conversa com a equipe de relacionamentos, ou é com o professor, ou é com o coordenador, é o diretor que está aberto também para conversar, né? Você falou do Wagner, né? Sim. Que o Wagner te auxiliou também em alguns momentos, né? Então, é atendimento aberto, né? A gente não tem restrição de impedimentos, não é? Aberto total. Eles fizeram o possível. E bom que eu estou terminando, para eu dar a continuidade e não desistir. Porque foram, então, quase 2 meses ali em função e tive todo o apoio. E você vê que da minha turma, todos estão hoje, começaram lá na pandemia, vários desistiram no começo. Sim. Mas na pandemia, aqueles que estavam lá, estão hoje finalizando, né? Ninguém desistiu. Teve essas, igual você falou, das dificuldades financeiras, a gente soube de colegas, a instituição ajudou. Sim. Então, em relação à instituição, não tem queixa. Eles fizeram tudo que foi possível para ajudar os acadêmicos. Sim. Essa questão de estar resolvendo junto, né? Porque muitas vezes a gente fica perdido numa situação dessa aí, né? E foi muito rápida a adaptação na faculdade. Foi. Se a gente for para pensar, né? Sim, assim, nós tivemos... Porque assim, a notícia veio, né? Que viria, que existia um vírus que estava se desenvolvendo, se propagando muito rápido e com uma força letal aí bem significativa, né? Mas que a gente aqui no Brasil, não vai chegar, tranquilo, né? Mas veio. De ser. Um jeito tranquilo, né? Só que nós vimos que realmente chegou. E até isso se dá porque hoje o planeta Terra inteiro ele está conectado, né? Virtualmente e por relações comerciais. Pessoas que viajam, pessoas que vão e vêm, mercadorias que vão e vêm. Então, de alguma forma, isso chegaria aqui, né? Então, assim, a chegada foi muito rápida, né, para nós. E era algo muito incerto. Eu acho que o grande desafio nosso, enquanto professores, acadêmicos, alunos, estudantes, direção, era pensar até quando, né? Quando é que vai terminar? Verdade, foi bem isso. Quando é que isso vai passar, né? Então, nós fazíamos estimativas de que realmente teria um prazo de retorno presencial, mas isso não vinha. Não acontecia. Então, a instituição precisou de uma forma muito rápida também se organizar, né, com recursos para a gente atender esse pessoal. Porque aí tinha a questão do acesso à nossa plataforma. Demandava internet também, né, sinal de internet. Então, tudo isso eram fatores Mas teve muito desafio naquele momento. Foi muito desafio. Mas você falou uma coisa muito interessante, Rose, que aquela galera que estava contigo na pandemia estão se formando também, né? E a gente tem orgulho de falar que a nossa faculdade, nós tivemos uma evasão muito baixa no meio da pandemia. Na verdade, nós crescemos na pandemia e nós não perdemos, a gente cresceu. É muito louco, porque, volta a falar, bater de novo nessa tecla, é porque justamente esse trabalho muito próximo do acadêmico, o acadêmico ele se sente seguro aqui dentro, né? Amparado,
Por isso que acaba ficando. A gente viu muitas faculdades aí fechando as portas, cursos inteiros, né, indo água abaixo, né, e nós aqui, graças a Deus, nós conseguimos manter, né, e histórias como a sua, Rose, a gente tem que mostrar, porque faz todo sentido, você foi amparada, você teve todo o suporte e conseguiu e hoje está finalizando. Tem projeto para o ano que vem, para iniciar? Quais são os seus planos, Rose? Já tem imaginado? Eu acho que eu vou começar pela pós, mas o meu desejo mesmo é um mestrado. Que demais, que demais. Na verdade, a Rose, se nós formos relembrar, né, Rose? Ela já estava, inclusive, com um projeto de mestrado, né, nos últimos dias, na escrita contínua do próprio TCC. Então, Legal. a Rose, ela já tem até o projeto de mestrado organizado, né? Mas aí, no percurso, nós pensando juntas, juntamente com a professora Josiane, de focarmos no TCC naquele momento, né, para ela concluir, mas que ela já está engatilhada aí ao mestrado. E é muito, muito interessante ouvir assim o que a Rose traz, porque ela é uma pessoa que fala muito da ideia do sonho, né? É um sonho para mim a graduação, é um sonho para mim o mestrado. Sim. Então eu acredito que para todos nós, né, o sonho ele é muito importante. Claro que o trabalho, as escolhas são nossas, né? Somos nós que temos que buscar. Mas ter uma meta, onde você quer chegar, isso é extremamente importante, né, Rose? Sim. Então... eu vejo que todos nós temos sonhos, né? Muitas vezes o sonho ele tá aqui somente, que a gente está imaginando ele, nutrindo com imaginação. Mas uma das coisas que a gente precisa fazer, né, é tirar do papel. Né? Colocou no papel, vamos tirar do papel, vamos agir aqui agora, que Deus sonho acontece. Você pode falar qual que é o assunto do teu mestrado, futuro mestrado, do TCC de hoje? TCC é sobre as emoções e sentimentos. Caramba, que legal! Que eu sou, assim, eu sou emoção. A prof me conhece, a prof Karine até pode dizer. Somos emoção, eu também me considero muita emoção. Até encontrei algumas dificuldades nesse período, assim, em relação a essas questões emocionais que... principalmente a prof. Karine sempre teve no meu lado, falando que ia dar tudo certo, não, vai, sim, vamos. Que eu lembro até o primeiro dia, de aula, eu falei, prof, mas esse negócio era filosofia, eu falei, não, isso não vai dar certo. Disciplina, né, filosofia e ética. Mas, assim, não vou dizer que foi fácil, né, mas... Imagina que não foi. Aí eu quis trazer... Fala, não, já que eu tenho tantas questões emocionais, por que não trazer para o TCC? Porque o meu objetivo é, muitas vezes, no todo, falo em sociedade, a gente pensa que a criança, ela é só feliz. Que ela não tem, que ela não fica triste, que ela não fica com raiva, que ela não sofre emocionalmente. E era esse o objetivo, o objetivo da minha pesquisa, trazer que a criança, ela também sofre, que ela tem alegria, sim, mas tem momentos de tristeza, de raiva, de medo, que ela também tem todas essas emoções, não é porque talvez ela não tenha tantas, igual a gente falou essas escolhas, igual o adulto tem, mas ela tem as suas escolhas. Com certeza. E que isso gera emoções e sentimentos. E ainda penso, porque ali o meu TCC a gente foi compreender quais eram essas emoções, a sua relação com as atividades que eram planejadas na escola. E eu penso no mestrado entender um pouquinho mais a fundo o porquê dessa emoção em determinada atividade, a sua relação com as vivências do aluno. Porque esse aluno tem muitas vivências, seja dentro ou fora do ambiente de sala de aula. Então, entender como essas vivências geram essas emoções que refletem nas atividades. Perfeito. Que bacana. Baita assunto mesmo. É isso. Né? E as emoções, desde cedo, né? Eu tenho um filhinho de 3 anos lá que, cara, ele
A gente consegue entender certinho a hora que ele está querendo dar um tilt lá de ficar nervoso porque por causa de uma situação que ele teve ali, ou no momento que ele está só amor, só carinho com todo mundo, né? E entender isso aí, porque isso vai refletir lá na escola, né? Isso reflete total na escola, no caso dele na creche ali, agora na escolinha, as minhas filhas mesmo, né? Tudo que vive ali em casa ali, né, vai gerar a raiz, a sementinha para refletir na escola. E as professoras que estão recebendo essa demanda lá, né? E você saber entender faz todo sentido. Legal, cara. Bem legal a linha de pesquisa sua. Talvez chegar a desenvolver atividades, trabalhar essa questão que muitas vezes não é trabalhada dentro de sala de aula com os alunos. Às vezes é muito difícil você falar das suas emoções e sentimentos. Sim. E por que não desde pequeno você fazer com que a criança compreenda as suas emoções e sentimentos? Exatamente, até porque, né, Maicon, a gente sabe que essas emoções e sentimentos que nós vamos conhecendo e vivenciando na infância, certo, são as mesmas que irão nos acompanhar em todas as fases, né? E construir o que a gente chama de nossa história, né? As nossas vivências. Então, realmente, o trabalho da Rose, ele eu sou suspeita em falar porque acompanhei, mas é um assunto muito legal. Mas é muito interessante. Muito legal. De olhar para as crianças, né, Maicon, e perceber essas emoções. Eu que gosto de analisar perfil comportamental, você falando de emoção, faz todo sentido. Faz todo sentido ali, né, de já entender desde cedo, talvez se fazer a antecipação, né, de conhecer o perfil comportamental da criança ali e atrelado às emoções dela, isso vai ajudar em toda a dinâmica, né, da vida de estudante, né, como aluno, né, muito legal, muito legal. O professor, né, conseguir observar tudo isso também. Você conseguir, de certa forma, instruir o professor com um projeto, alguma coisa nesse sentido. Demais, Rose. Vai com tudo que esse assunto é legal demais, hein? Com certeza. Baita pesquisa mesmo, baita pesquisa mesmo. E é muito interessante porque nós vemos aqui na faculdade, né, um dos desafios da vida de alunos na graduação. Sim. Aqui nós temos uma dinâmica, uma organização de trabalho, de pesquisa, onde esse aluno tem muita autonomia também de estudar e precisa dessa autonomia. Exato. E eu percebo muito assim, dependendo da atividade que você propõe, o comportamento do aluno, né? Então, tem aqueles que gostam de falar, se sentem muito bem expressando suas ideias, sim, mas tem aqueles que não gostam. E quando eles são desafiados a fazer isso, eles reagem de formas bem diferentes, né? Total. Então, assim, o professor tem que estar muito atento a essas diferentes formas de aprender, para que ele também possa fazer com que esse aluno se desenvolva. Como agir com o aluno para que ele consiga extrair o máximo do aluno, mesmo que ele tenha esses perfis diferentes, né? Exatamente. Eu acho que essa é a linha, né, de seguir. Porque, eu falo, a pessoa que é mais analítica, ela vai ser um pouco mais retraída. Porém, essa pessoa mais analítica, ela tem superpoderes diferentes de uma pessoa mais expressiva, né? E aí o professor entender isso e conseguir extrair essa parte top, o superpoder do aluno, digamos assim, né? Faz toda a diferença, né? Com certeza, legal. Gente, que legal, hein? Se fosse pra gente continuar, a gente bate o papo aqui a tarde inteira hoje, não é verdade? Exatamente. Show de bola. Até porque a Rose, Maicon, ela vai deixar uma sementinha aqui na faculdade, né, Rose? Vai deixar nós não falamos, vamos falar disso agora. Sim, ela a Rose está indo, mas... mas tem um filho que está aqui. E como que é ser mãe de acadêmico? Fala aí para nós. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de vir com ele. Que legal. Sabe? O meu desejo é que ele continue. Eu acho que eu também, ele vendo eu vir para a faculdade, isso também foi um incentivo para ele terminar o ensino médio e querer dar continuidade, sabe? E daí foi outro lugar onde a faculdade ajudou muito, porque ele tinha muito sonho em fazer agronomia. Perfeito. E daí eu falei, vamos lá, filho, vamos lá conversar, tem um monte de assim, para facilidade, os recursos,
a gente vai dar um jeito de você conseguir fazer, porque ele não estava trabalhando ainda, agora está trabalhando. A gente veio, a moça atendeu, conversou, a gente acertou tudo. E, assim, é muito orgulho, muito orgulho. Que demais, que demais. E incentivar ele a finalizar, né? E até o final ali. Eu vou, mas ele fica. Que legal. Ele está no quarto período? Quarto período. Quarto período de agronomia. E agronomia a gente é suspeito de falar, né? Também é um baita curso. Nós somos referência na região aí, né? na área do agro. A vantagem é que às vezes acabava a aula de pedagogia mais cedo, eu ia lá, dava uma espiadinha em agronomia. Aí eu vejo aquele professor dá uma aula tão legal, mas as meninas falam, como que você sabe? Eu falei, não, eu acompanhava o Rodrigo. Você está fazendo outro curso paralelo já, né? É o que a gente, eu como mãe, eu sempre o que eu posso auxiliar. Às vezes tem dessa parte mais científica mesmo, referência, mãe, como que eu referencio e tal, e essa parte, deixa que a mãe vai ajudar. Deixa pra mim que eu já aprendi. Slide, tudo, que tamanho que usa. Ele sempre, legal. o que eu Deixa posso. pra mim que eu já aprendi tudo isso aí, ainda mais como sendo prof, né? Porque prof é tudo alinhadinho, né? Tudo organizadinho ali, ó. Que legal, mesmo. Cara, que legal. Mas eu tenho muito orgulho dele estar fazendo o que ele quer. Sim. E tá com... E eu sempre, às vezes bate, ele fala às vezes, mãe, eu tô cansado. Aí eu falo, filho, mas olha pra mãe, vamos, vai dar certo. Vamos, então vamos. Bora. Agora você tem que dar gás pra ele, só gás. Que legal, Rose. Bom demais. Muito bom, né? Gente, eu quero agradecer demais vocês por terem participado de mais essa edição do Pode Mais da Uniguaçu, né? Rose, eu desejo sucesso na sua carreira. Nós estamos perdendo perdendo não, né? Estamos deixando uma aluna voar agora, né? Ficando com o filho dela. Mas eu tenho certeza que você vai ser referência lá fora, lá representando muito bem o nosso nome também, porque, com certeza, né? Você foi formada aqui dentro e para nós é um orgulho ter você e ter histórias como a sua aqui dentro. Obrigado, tá? Obrigadão. Prof. Karine, obrigado por estar junto com a gente, falar um pouquinho da tua história também, dos rabiscos lá nos paiol, as histórias. Faz parte, né? Bom demais, mas faz parte da história, tá bom? Obrigadão, quero agradecer você de coração. Valeu, galera, essa aqui foi mais uma edição do nosso Pode Mais, o podcast do Uniguaçu. E ó, fica ligado que tem mais, até a próxima. Se você não nos segue ainda, começa a seguir aí, curte e compartilha esse vídeo. E já comenta aí embaixo também os próximos assuntos que a gente possa trazer para debater aqui no nosso Pode Mais da Uniguaçu.